Gênesis 4, versículos de 1 a 17. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, ou ao cabo de dias, ou fim de tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primícias, das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, ou não será aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Talvez em algumas versões de Bíblia não tenha esse pedaço, vamos ao campo. Porque na maioria dos manuscritos tinha essa parte, em alguns manuscritos não tinham essa parte. Mas ele disse: vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes cairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nob, ao oriente do Éden. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração através desse texto. Senhor, essa mensagem é muito importante. Nos ajude a entender, Senhor, o princípio de compreendermos sobre a nossa verdadeira identidade. Pai, nos ajude. Quando há crises de identidade, Senhor, nos ajude a entender isso. E de uma vez por todas, aprendermos o princípio libertador de conhecermos a nossa verdadeira identidade. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O tema que nós colocamos hoje foi crise de identidade. Crise de identidade. A psicanálise diz que a crise de identidade vem ao ser humano quando ele tem decepções durante a sua vida e situações que o magoaram, que ofenderam. É semelhante à psicologia, também diz que isso pode gerar uma crise de quem você é, para que você não identifique quem você é. Então, eles entendem que situações fazem você ter uma crise, podem fazer você ter uma crise de identidade. Mas na medida que eu for ministrando isso para vocês, eu vou dizer verdadeiramente de onde vem a crise de identidade. A crise de identidade que ela desencadeia por um problema que aconteceu, não é aquele problema que roubou sua identidade e trouxe uma crise para você. Não é aquele problema. Ele pode ter desencadeado aquilo que já existia, coisas que você não sabia a seu respeito. E se tem uma coisa que o diabo quer que você aceite, é que você é menos do que Deus planejou para você ser. Porque em Provérbios está escrito: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, se você se sentir um nada, um miserável, um coitado,
assim você será. Me veio essa semana no coração esse texto de Caim. Se Adão não peca, ninguém teria crise de identidade. Todo mundo saberia quem é verdadeiramente. Mas por causa do pecado que entrou na humanidade, a maldade começou a dominar sobre a terra começou a produzir ervas daninhas, espinhos. Até o solo foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão. E a maldição que veio sobre a vida de Adão e Eva também se estendeu pela sua geração. Eles têm um primeiro filho chamado Caim, e esse homem já tinha um problema de identidade. Eu vou mostrar para você no texto que esse homem tinha dificuldade de saber quem ele era. Por algumas coisas que acontecem no texto, nós podemos perceber isso. Adão e Eva então têm o primeiro filho, e eles ficam agradecidos a Deus, porque mesmo depois de pecar, o Senhor permitiu que eles continuassem a sua descendência. E tiveram um segundo filho, e não pararam de ter filho, continuaram tendo filhos, porque Adão viveu mais de 900 anos. Se eu não me engano, 930. Muito tempo, muitos filhos gerados. Mas quando tem os dois irmãos, olha que coisa terrível acontece. Semana passada eu falei para você as vantagens de se saber sua verdadeira identidade. E eu falei daquele que mais conhece a sua própria identidade, que é Jesus. Eu falei de 6 vantagens que você tem de saber sua verdadeira identidade. Se você não ouviu semana passada, por favor, vá ouvir a mensagem que está lá, salva. Ainda bem que nós temos um recurso como esse que nos ajuda muito. Agora, essa semana, eu quero lhe dizer o contrário. O que acontece na vida daquele que não sabe a sua verdadeira identidade. Eu me lembro da história de um elefante adestrado, que amarraram o elefante com uma corda muito forte, em um tronco. E ele, desde novinho, o elefante foi crescendo e ele sempre amarrado. Quando ele estava amarrado com aquela corda forte, ele olhava para a corda, ele sentia aquela corda, e ele não forçava mais, porque ele foi condicionado de que ele não conseguiria se soltar. Aquele elefante perdeu sua identidade de resistência, de força, de quem ele era. Conta a história que depois de adestrado, dele acreditar que ele não podia se soltar daquela corda, quando o seu adestrador queria que ele ficasse parado em um lugar, sem sair dali, ele enfincava um cabo de vassoura no chão e amarrava o elefante com uma cordinha fina. O elefante olhava para a corda, olhava que estava amarrado, e ele pensava que não conseguiria sair dali. Foi condicionada a uma mentira que foi colocada nele, de que ele não poderia sair daquela corda. Uma corda fina, presa num cabo de vassoura enfincado no chão. Por que o elefante não arrebentava aquilo? Perdeu sua identidade, ele acreditava que não podia fazer aquilo. O diabo quer fazer o mesmo comigo e com você. Se ele puder fazer isso, ele vai fazer. Agora eu quero que você veja para esse texto o pecado que entrou na humanidade, distorceu a nossa imagem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas quando o homem pecou, a sua imagem e semelhança de Deus foi manchada por causa do pecado, e agora Caim olha para ele, filho de pais pecadores, e Caim não tinha sua identidade formada, ele precisava de afirmação de outros. Olha o versículo 3 de Gênesis 4. O texto diz assim: tempos depois Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta do Senhor. Tempos depois ele trouxe um fruto da terra. Ao cabo de dias, outra versão diz. Versículo 4, Abel também trouxe uma oferta de primícias das suas crias gordas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Irmão, a diferença não estava no ofício.
Um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador. O fruto do lavrador era o fruto que ele colhia. O resultado do trabalho do pastor era as ovelhas. E ele então traz das melhores ovelhas, das primícias, das melhores, as mais gordas. Como era essa oferta? Irmãos, você vai pesquisar e nenhum teólogo afirma com certeza isso. Mas eu acredito que a oferta era colocada diante de um altar para Deus e que o Senhor recebia com fogo do céu. Eu penso que era assim. Porque lá em Elias, quando o Senhor recebe a oferta de Elias, o sacrifício, cai fogo do céu sobre o sacrifício e consome o sacrifício. Era um sinal de que Deus estava recebendo a oferta. Caim oferece do seu fruto, foi lá e disse assim: não, eu tenho que dar uma oferta a Deus, meu pai e minha mãe me ensinou que eu tenho que dar uma oferta, mas vou pegar uns frutos desse aqui e vou levar. E coloca lá, e Deus não recebeu a oferta dele. Irmão, tem gente que traz oferta diante do altar por motivos errados, que até entra na tesouraria da igreja, mas essa oferta às vezes não é recebida no céu, porque depende não do que você deu, nem do valor. Isso para Deus não importa não. O que importa para o Senhor é a atitude sua do coração com que você deu. A Bíblia diz que Abel, quando entrega a sua oferta, ele entrega das primícias, do melhor, do mais gordo. A diferença não é que um era vegetal e o outro era animal. A diferença era a atitude do coração. Depois de uns dias, eu vou entregar alguns frutos para Deus. O outro disse assim: eu vou entregar do melhor que nasceu aqui. Eu vou entregar do melhor que eu tenho. E ele leva uma oferta. E depois que ele leva a sua oferta, a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. O que é que acontece no coração de uma pessoa que não tem a identidade bem definida? Não sabe a sua identidade. Primeira coisa que acontece, vem um sentimento de comparação. Versículo 5. Mas não acolheu Caim, ou seja, o Senhor olhou para a oferta de Abel, diz o final do verso 4, e no verso 5 diz que ele não recebeu a oferta de Caim. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Toda vez que nós entramos num nível de comparação, nós nos tornamos injustos. Eu não posso querer ser melhor do que ninguém, porque as pessoas serão melhores do que eu em muitas coisas. Eu não posso querer me comparar a ninguém, porque eu tenho uma identidade única. Eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, e não para fazer aquilo que o Senhor chamou o outro para fazer. Eu não posso me comparar a ninguém, porque cada pessoa tem funções diferentes. A Bíblia diz, porque Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, Caim ficou zangado. Pense comigo, se Deus não tivesse recebido nem a oferta de Caim e nem de Abel, Caim teria ficado satisfeito. Não recebeu a minha, mas também não recebeu a dele. Beleza. Agora, por que não recebeu a minha? Eu sou pior do que ele? Eu sou pior, sou melhor? Esse negócio de pior e melhor, irmão, isso é comparação. Para com isso. O que nos leva a fazer comparação é pessoas que têm crise de identidade. Quem tem crise de identidade vai sofrer, porque ele sempre vai olhar para as pessoas e dizer: essa pessoa é melhor do que eu, essa é melhor do que eu, essa é melhor do que eu, e vai viver sofrendo, porque vai viver se comparando aos outros. Caim diz assim: não recebeu a minha e recebeu a dele. Que negócio é esse? A comparação é uma coisa constante na vida daquele que não tem identidade. Segunda coisa que acontece na vida daquele que não tem identidade é a inveja. Versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está o teu semblante abatido? Por que você está com a cara feia? Por que você está com a cara feia? O marido seu, quando chega em casa, chega com a cara feia ou com a cara bonita? Como é que ele chega lá, quando chega do trabalho? Tem algumas irmãs rindo, mas não fala não, só pensa. Marido, quando você chega em casa, como é que está a cara de sua mulher? Quando você chega na porta, eu imagino que ela deve sorrir e dizer: querido, que bom que você chegou, está tudo pronto, sua comidinha está pronta,
E aí o marido deve perguntar assim: como é que foi aqui o dia? Aconteceu alguma coisa ruim aí? Não, deixa para a gente resolver para amanhã mais tarde, meu bem. Você chegou agora, descansa primeiro. Deve ser assim, não é não? Ou chega e recebe com uma cara feia. Quando a gente convive muito com alguém, a gente conhece até o olhar. Quem aqui é casado há mais de 10 anos? Beleza, tem um monte de gente casada há mais de 10 anos. Mais de 20 anos. Olha. Vocês já ficaram para trás, né? Mais de 20 anos, eu estou dentro. Mais de 20 anos de casado. Eu casei em 99. Depois de muitos anos casado, você olha. Quando o outro não está bem, você já diz: opa, aconteceu alguma coisa. Menino, já aconteceu alguma coisa aí. O Ney está ainda novinho ainda. Quantos anos, meu filho, de casado? 6 anos de casado. Esqueça quantos anos de vida tu tem, mas não esqueça quantos de casada. O semblante, irmão, quando cai, quando uma pessoa não está bem com você, você percebe. Eu, como pastor, quando eu olho para vocês aqui, eu já conheço vocês. Quando a pessoa não está bem comigo, nem olhar para mim, ela não olha quando eu estou pregando. Ou ela olha e fica pensando assim: estou com raiva, o Senhor não me visitou. E eu conheço a carinha de vocês. Então, por favor, faça uma cara boa, pelo menos para disfarçar aí. Quando Deus olhou, e Deus não precisava nem de semblante para saber o que estava no coração de Caim. Quando o Senhor olha para Caim, diz: ei Caim, por que você está irado? Por que seu semblante caiu? Por que você está assim? Olha, irmão, como Deus é bom. O cara já está com raiva e Deus vem e diz: opa, eu vou te ajudar a você não pecar. Tem pouca gente aqui, só tem 4. Eu tenho que pastorear vocês. É mais fácil pastorear vocês, só tem 4 para cuidar. Só tem 4 para eu cuidar. Então tem um tempo para nós conversar. Vem cá, vamos conversar. Por que você está com essa cara feia? É isso que Deus disse. Por que você está com a cara feia? Por que ele estava com cara feia, irmão? Por causa da inveja. O problema não é Deus não ter recebido a oferta dele. O problema é que Deus recebeu do irmão. Aí começou a inveja. Que troço é esse? Eu não ter, ainda vai. Agora eu não ter e ele ter, aí pronto. Aí a falta de identidade leva à inveja. Porque a pessoa tenta se afirmar por aquilo que é recebido, por aquilo que ela pode demonstrar. Ela precisa de afirmações. Depois eu vou falar sobre isso mais na frente, outro dia, hoje não. Mas a inveja está no coração de quem não tem sua identidade definida. Terceiro, o que é que acontece na vida daquele que não tem identidade definida? Versículos 7 e 8. Olhe para mim. Primeiro, comparação. Segundo, inveja. Terceiro, o sentimento de eliminar a concorrência. Já que eu não fui aceito, eu tenho raiva de você que foi aceito. Eu tenho inveja de você que ele recebeu sua oferta. Então, se eu puder acabar com a tua vida, eu vou fazer. Tem alguém que foi abençoado mais do que eu. Então, se eu tenho crise de identidade, eu tenho que eliminar a concorrência. Tem alguém que é melhor do que eu, ou que é mais abençoado do que eu tenho raiva. E se eu não puder matar, porque eu sou crente, eu vou pelo menos denigrir a imagem daquela pessoa, para diminuir a vida dela. Eu tenho que eliminar ele da concorrência. Eu tenho que ser mais reconhecido do que ela. Eu preciso eliminar a concorrência. Você já viu o pastor falando mal de pastor? Crise de identidade. Eu preciso eliminar a concorrência. Por que não tem crise de identidade? Não enxerga um outro pastor como concorrência, enxerga como parceiro de ministério. Nós estamos alcançando a cidade para Jesus. Não importa se congrega na igreja A, B ou C. Quanto mais pessoas nas igrejas, deve ser mais motivo de alegria para a gente. Mas quem tem crise de identidade quer eliminar a concorrência. Olha o que acontece, versículo 7. Se procederes bem, olha, irmão, que Deus maravilhoso. Deus está dizendo assim: olha, por que você está assim, rapaz, chateado? Por que sua cara está assim? Se você proceder bem,
o seu semblante vai ser restabelecido. Ou outra versão diz, você será aceito. O problema não é você. O problema não é você, porque eu te amo, Caim. Eu vim aqui conversar contigo. Abel está lá. Eu não fui atrás de Abel, porque Abel está feliz, satisfeito, porque eu recebi a oferta dele. E eu vim conversar contigo, porque você precisa de mim agora. Eu lhe amo, rapaz. O negócio tem nada a ver com a sua pessoa, tem a ver com aquilo que você ofereceu. Você não me deu de coração. Então eu estou aqui conversando contigo para te ajudar a entender esse processo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para conversar contigo, porque o negócio não tem a ver com você. Pessoas que têm crise de identidade não conseguem receber uma correção, ainda que seja por bem dela. Ela já enxerga ruim, ela diz assim, tá me denegrindo. A pessoa vem falar com ela, é amigo, diz, fulano, eu acho que isso aqui você errou, fulano. Cuidado com isso aqui. A pessoa está dizendo porque é teu amigo. Aí você fica com raiva dela. Por que fica com raiva? Porque tem crise de identidade. E pensa que não se trata da situação, se trata da pessoa. E não é a pessoa. Deus está dizendo aqui, Caim, não tem nada a ver com a sua pessoa. Tem a ver com a oferta que você ofereceu. É só a oferta, não é você. O problema não é você. Por isso que eu estou aqui conversando contigo, porque você tem que mudar isso aí. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Versículo 7 diz assim, se procederes bem, não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Se você não tiver cuidado, o pecado está aí batendo na porta. O pecado está tentando devorar você. Olha o que ele diz. E o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, você está perto de pecar, porque antes de pecar, você cai o semblante. Caiu o semblante, Deus vem dizer, Pepa, cuidado, porque eu entendo desse negócio aí. Eu entendo disso aí. Cara feia, alguém já disse que cara feia para mim é fome, né? Cara feia para Deus é sinônimo de insatisfação. O Senhor diz, cuidado com esse negócio aí. Cuidado. Você está com um problema muito sério. Versículo 8. Então Caim disse ao irmão, vamos ali no campo, badogar, vamos ali matar um passarinho. Gente, sabe que eu nunca vi nem Abel conversando, o bichinho. Deu nem tempo ele conversar. No capítulo 4 de Gênesis. Deu nem tempo ele conversar. Olha o que acontece. Vamos para o campo. Enquanto estava no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Caim matou, eu não posso matar, mas fulano para mim já morreu, eu não quero nem saber dele. Problemas graves de relacionamento é por causa de crise de identidade. Porque quem tem sua identidade definida sabe reconhecer a fraqueza de todo mundo. Tem problemas? Tem, mas resolve. Não fica de mal de ninguém, resolve. Qual é a outra coisa que acontece? Irmão, depois de eliminar a concorrência, a pessoa vive agora sem destino e sem propósito. Quem não tem identidade, vive sem destino, sem propósito. Olha o outro versículo, a partir do versículo 9. O Senhor perguntou a Caim, irmão, olha como Deus era paciente. Onde está Abel, teu irmão? Cadê Abel? Depois que ele matou Abel, o Senhor disse, cadê Abel? Olha a resposta grosseira. Quando o cara tem crise de identidade, ele briga até com quem não devia, briga até com a autoridade. Quando ele diz assim, cadê teu irmão? Olha o que ele responde. Não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus estava sendo gentil até agora. Deus estava dizendo assim, ei, estou conversando contigo porque eu quero teu bem. Eu estou conversando com você, e você com essa cara amarrada, eu quero te ajudar. Mesmo depois que você matou seu irmão, eu ainda estou aqui para te ajudar. Quando ele responde assim, irmão, Deus vai direto ao assunto. Espera aí, você quer que seja assim? Você quer ser grosso comigo? Aí o Senhor diz no versículo 10, Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eu vi o que você fez. Eu estava dando oportunidade para você se arrepender do seu pecado. A crise de identidade roubou até o propósito de vida
desse homem. Ele era o quê? Qual era o ofício dele? Ele trabalhava com o quê? Lavrador. E ele gostava de trabalhar com isso? Gostava. Aí Deus diz, é o seguinte, o sangue de seu irmão está clamando desde a terra. Por que desde a terra? O sangue do irmão foi derramado na terra. O que é que ele estava acostumado a lançar na terra? Semente. E o que é que a terra fazia com ele? Produzia, crescia, as plantas, os frutos nasciam da terra que ele lançava a semente. Aí o Senhor diz assim, na mesma terra que você lança a semente, você derramou o sangue do seu irmão. Na mesma terra que você lança a semente, você derramou sangue inocente. Irmão, e presta atenção numa coisa, Deus sempre vai se valer do inocente. Deus sempre vai ficar do lado daquele que age de maneira certa. Olha para o texto. O Senhor diz assim, o sangue está clamando desde a terra, agora maldito és tu. Olha, até agora eu estava querendo te ajeitar. Até agora eu estava ajudando você. Agora, você quer ser grosso comigo? Então tá certo. Você é amaldiçoado, porque você matou seu irmão, o sangue dele foi derramado na terra. Aonde você lançava a semente, você derramou o sangue do seu irmão. Agora você é maldito. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A terra que antes abria a boca para receber tua semente, abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, porque você agora amaldiçoou a terra. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Fugitivo e vai vagar pela terra. Sabe o que é vagar pela terra? O termo aqui em hebraico é a mesma palavra que traduz por vagabundo. Serás um vagabundo pelo mundo, vivendo sem propósito, vivendo sem direção, vivendo sem saber para onde vai, vivendo sem rumo. A Bíblia diz que ele foi para a terra de Nob. Aonde ficava a terra de Nob? Bem de frente do jardim aonde eles viviam. Não era mais o jardim do Éden, mas era um outro jardim fora. A terra que eles plantavam e cultivavam. Ele vai agora e vira as costas para a terra aonde ele antes plantava. Deus estava dizendo, você gosta de plantar? Você gosta de lançar semente na terra? Pois você vai plantar e não vai nascer mais. Você vai viver agora como um vagabundo. Pode ser que tenha alguma versão de Bíblia que até tenha essa palavra. Você vai viver vagando pelo mundo. Hoje me expulsas, olha o que ele diz. Tem, né? Vagabundo, na tua versão. Está vendo? Versículo 13. Então Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que eu possa suportar. Eu não aguento isso. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra. Olha. Ou serei vagabundo pela terra. E quem me encontrar me matará. Ou seja, os descendentes aí, meus irmãos, primo, tio, pode querer se vingar do meu irmão, porque eu sei que o que eu fiz foi errado, e vão me matar. Olha, irmão, como Deus ainda é misericordioso. Deus está dizendo, eu não vou acabar contigo, porque se fosse para te matar, eu mesmo matava. Eu vou lhe proteger, eu vou colocar um sinal em você, e ninguém vai poder fazer mal a você, porque eu vou dar essa ordem sobre a terra. Olha para o texto. O Senhor, porém, lhe disse, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Que sinal? Ninguém sabe, irmão, isso é um mistério. Para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Vivendo sem propósito, sem rumo, sem destino. Quem não sabe sua identidade, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe qual é o propósito de Deus, vive vagando, buscando uma oportunidade de fazer alguma coisa. E agora, o que é que esse homem ia fazer? Viver vagando sobre a terra. Escute, quem não tem identidade e age baseado nas suas emoções, amaldiçoa até a sua geração. Você sabe quem é o 7º, depois de Adão, passando pela linhagem de Caim? Lameque. Que foi no tempo dele que o mundo se encheu de pecado. Lameque foi o primeiro homem que teve 2 mulheres. Começou a vir prostituição sobre a terra, por causa da descendência de Caim. O 7º depois de Adão, passando por Caim. Quem foi o filho
que o Senhor deu no lugar de Abel? 7. Eva teve um filho e ela botou o nome de Sete. O sétimo, Lameque foi pai de quem? Foi pai de Noé, que teve o dilúvio. Deus disse assim, ó, a geração de Lameque é tão ruim que eu vou ter que acabar com tudo. Mas quem foi a descendência de Sete? O sétimo depois de Adão, pela descendência de Sete. Um homem que andou com Deus. Enoque. Um homem justo, um homem íntegro. Irmão, um homem tão santo, irmão, que veio da linhagem de Sete. Porque Sete foi alguém que viveu os propósitos de Deus. Significa a restauração da identidade. 7, aquele que foi colocado no lugar daquele que era justo, que Deus recebia a oferta. Vem Enoque, aquele que andou com Deus. E Enoque andou tanto com Deus, ele sabia quem ele era, que Deus o arrebatou. Enoque não morreu. Já pensou alguém andar tanto com Deus, de não morrer? O Senhor diz assim, eu não vai morrer não, eu gostei tanto de tu, que eu vou te levar para o céu sem provar a morte. E a última coisa que acontece com quem tem crise de identidade, a última coisa que acontece é que ela não consegue ter uma continuidade na sua comunhão com Deus. Aquele que não sabe a sua verdadeira identidade não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, porque ele decide se afastar de Deus. Ele se afasta de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que não tem identidade é inconstante. Um dia ele busca a Deus, no outro dia ele está cometendo pecado. Um mês ele se santifica, depois passa 2, 3 meses afastado do Senhor. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Olha o versículo 16. O texto diz assim, Gênesis 4,16. Então Caim saiu de quê? Da presença de Deus. Aquele que tem crise de identidade, ele mesmo se afasta de Deus. Olha as oportunidades que Deus deu. Ei, por que você está com a cara feia? Cuidado, rapaz, o pecado está à porta, eu estou vendo o que está acontecendo. Você está numa crise de identidade, você precisa buscar a sua verdadeira identidade em mim. Você não é quem você é pela sua oferta ser aceita, não. Você é quem você é porque eu criei você. E você é tão importante, Caim. Olha, irmão, olha para mim. Deus está dizendo, Caim, você é tão importante que eu estou aqui dedicando o meu tempo para conversar com você, para te ajudar. Se você fosse um qualquer ou um ninguém e eu não quisesse bem a você, eu não estaria aqui conversando contigo. Então, cuidado, que o pecado está batendo na porta. E ele não dá ouvidos ao Senhor. Por quê? Porque ele não sabia quem ele era. Ele não se sentia amado. Ele não se sentia cuidado por Deus. E aí ele diz assim, então eu vou eliminar a concorrência. Meu problema é quem? Quem é o meu problema? Aquele que tem crise de identidade pensa que o problema dele é todo mundo. Meu problema é minha mulher. Eu não sou fiel a Deus porque minha mulher não deixa eu ser fiel a Deus. Porque é difícil servir a Deus com a mulher que eu tenho. Eu não sou fiel a Deus por causa do marido que eu tenho. O problema e a culpa deve ser de todo mundo. Aquele que tem crise de identidade não sabe quem é, então ele tem que achar alguém culpado. E aí começa a comparação. Não, o defeito, o problema. Irmão, quando Adão peca, que ele perde sua identidade, ele começa a culpar os outros. Já prestou atenção? O que você fez, Adão? O que foi que você fez, Adão? Deus vem conversar. E essa pergunta, irmão, é uma pergunta retórica. Deus já sabia tudo. Ele está perguntando só para fazer Adão refletir. Adão, o que você fez? Não, a mulher que o Senhor me deu para comer. Perdeu a identidade, perdeu também a responsabilidade. Deus não vai me aceitar mais. Deus não vai me amar se eu disser que eu comi a fruta. Crise de identidade. O pecado é que gerou em nós a crise de identidade. E eu não vou dizer hoje como é que a gente fica livre disso, não. A princípio eu vou te dizer, busque a Deus.
Busque a Deus. Não tem outro meio, não tem terapia, não tem psiquiatra, não tem psicólogo que vai trazer a sua verdadeira identidade para você. Porque a sua verdadeira identidade está com o fabricante. Imagina que você tem um homem que viveu 200 anos atrás. E alguém chegasse e ele viveu longe da população, longe de todo mundo. E ele chegasse na modernidade e você dissesse aí para ele: me diga o que é isso aqui. E desse um tablet desse para ele. Ele ia saber dizer o que era isso? Não. E se eu pegar um outro tablet? Se eu pegar o tablet de Jadiel e disser assim, tablet, diga para esse tablet aqui o que é que ele é. Diga para esse outro negócio aqui o que é que ele é. Resolve o problema? Ele sabe dizer? Então, se uma pessoa chegar para outra para dizer quem ele é, a identidade dele, ele também não vai saber. Para que serve? Quem sabe é quem fez. Aonde é que está a sua identidade? A Bíblia diz em Apocalipse, presta atenção, eu vou dar essa dica para você. A Bíblia diz em Apocalipse que os pés de Jesus é como o quê? Latão reluzente. O que é latão reluzente? O espelho daquela época. Então, quando você vai aos pés de Jesus, você olha nos pés de Jesus e você se vê. E aí, quando você se vê, você vê quem verdadeiramente você é. Mas não pela ótica de outra pessoa, pela ótica daquele que criou você. Então, nós vamos começar uma jornada de descobrir a nossa verdadeira identidade. E quando você descobrir sua verdadeira identidade, aí Satanás sai da frente. Porque ninguém segura você mais. Vai vir um sentimento de inferioridade? Não vem não. Vem não, porque você sabe quem você é. Eu gosto de ouvir uma mulher chamada Thalita Pereira. Eu dei muita risada ontem ouvindo uma mensagem dela. Ela disse assim: eu sou de fazer as coisas, de resolver problema, de correr atrás. Ela disse: eu não sou de ficar parada esperando as coisas. Ela disse: se uma pessoa passa mal perto de mim, não morre. Ela disse: eu não sou médica não, mas não morre. Eu meto a mão na goela, puxo a língua, viro de cabeça para baixo, mas perto de mim não morre não, porque eu não deixo morrer. Eu não vou ficar parada. Gente, quanto mais aos pés de Jesus você estiver, mais você vai se ver naquele latão reluzente dos seus pés. Os pés de Jesus é o lugar de revelação de quem você é. E aí, quando você vê quem você é, meu irmão, uma cidade cheia de gente que sabe quem é, o inferno está enrolado. Todo demônio tem que sair desse lugar. Vamos orar? Pai, nós estamos em Tua presença e nós Te agradecemos pela Tua palavra, porque nós vimos, Senhor, o que acontece na vida de alguém que não tem identidade. Ele próprio comete algo terrível, que é distanciar-se da Tua presença. Por decisão própria, afasta-se do Senhor, porque não se conhece, não sabe a sua verdadeira identidade. Talvez sente-se envergonhado, como Adão e Eva, que se escondia atrás da árvore. Senhor, que essa ministração da Tua palavra possa resgatar em nós e nos trazer por um caminho de volta, para conhecermos a nossa verdadeira identidade. Nos ajude, Senhor, a encontrarmos a nossa identidade no lugar certo, porque ninguém nesse mundo pode dizer quem realmente somos, nenhum ser humano, porque a nossa identidade, a revelação de quem somos, está no Senhor. Por isso nos abençoe, Pai, enquanto nós meditamos nesse tempo, essas próximas semanas, meditando sobre esse assunto, que o poder do Teu Espírito venha agir de maneira tremenda em nosso coração, trazendo-nos de volta ao princípio, Senhor. Quando o Senhor criou Adão, e Adão
está ligado ao Senhor, e ele aguardava com ansiedade todos os dias, quando o Senhor passava para ter comunhão com ele, porque ele sabia que ele era um filho amado, criado pelo Senhor, mas ele perde a sua identidade no dia que ele peca, e ele mesmo decide agora se distanciar do Senhor por causa de vergonha, medo. Pai, nos ajude a restaurar a identidade completamente, para que possamos ter um relacionamento contigo, sem nenhuma preocupação, medo do Senhor, sem buscar a aprovação das pessoas, porque nós sabemos realmente quem somos. Restaura isso em nós, Senhor, nos abençoe. Pedimos isso, Pai, nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém.